Olá a todos, sejam bem-vindos a essa webconferência intitulada Uma Introdução à Teoria Crítica do Trauma e sua relação com os transtornos por uso de substâncias em comunidades Latinx. Este é o primeiro episódio de uma série de 2 partes sobre esse tópico. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E eu vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Maxine Henry, co-diretora do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, o NHL-ATTC. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre essa apresentação. Essa webconferência foi gravada e arquivada e está sendo gravada também em espanhol. Ao término da apresentação, houve uma sessão de perguntas e respostas que foi gerada na apresentação ao vivo e eu também as traduzi para apresentar aqui. E também foi solicitado que os participantes completassem uma avaliação de satisfação. E essa avaliação é importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece a oportunidade de melhorar os esforços de treinamento. Embora a ATTC não forneça crédito para educação continuada para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Vamos começar apresentando o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica de Substâncias e sua equipe. A sede da ATTC Nacional Hispânico Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NAUBA, por suas siglas em inglês. NAUBA é uma organização sem fins lucrativos no Novo México. A NAUBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar a atenção às grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NAUBA é o Sr. Freddy Sandoval. E esse ATTC faz parte de uma rede de ATTCs, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais das áreas de serviço de tratamento e recuperação de drogas. Estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de substâncias e saúde mental, ou SAMHSA, por suas siglas em inglês, a rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PERFAR, 2 centros de áreas de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os ATTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí na tela vocês podem ver o mapa dos ATTCs que são baseados nos Estados Unidos. O ATTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a estas comunidades. O ATTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yanes, assistente executiva. A Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã PTTC, o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Prevenção. Forneceremos informações de contato ao final desta conferência web. A estimada apresentadora de hoje é a senhora Ana Nelson.
Ela tem sido uma educadora nos últimos 10 anos e é uma profissional na área de assistência social desde 1996. Ana Nelson é professora assistente da Universidade Estadual do Novo México em Trabalho Social, a NMSU, Escola de Social Work. E ela é candidata a um programa de doutorado em Liderança Educacional e Administração. A senhora Nelson emprega pesquisa participativa de métodos mistos, fundamentada nas teorias da raça crítica e interseccionalidade, para atender os traumas culturais, cumulativos e coletivos e seus impactos nas comunidades, com um forte foco na resiliência e resistência orientadas à identidade. Entre 2010 e 2016, atuou como diretora executiva do Fórum do México para a Juventude na Comunidade, um intermediário de rede estadual que promoveu justiça racial, de saúde, acadêmica e econômica para todos os jovens em todo o estado. Sua ênfase profissional é o envolvimento de jovens, familiares e comunidades, prevenção de violência, trauma, cura, desenvolvimento cultural de sistemas de serviços sustentáveis e transformação de políticas, particularmente para o bem-estar infantil e sistemas de justiça juvenil. A senhora Nelson é uma bolsista da Robert Wood Johnson para a liderança. Por seu trabalho em reduzir com sucesso a taxa de violência entre adolescentes em Nova York, Nelson foi a ganhadora do Prêmio de Cidadania de 2011, Patty Jennings e Polly Arango, por seu trabalho na promoção da justiça social e da equidade na educação. Nelson é a ganhadora do prêmio anual da New Equity Education Equity Alliance, de 2013, que incentiva a educação cada vez mais relevante, e o prêmio do WCA-NM Mulheres em Movimento para Eliminar o Racismo em 2015, em Novo México. Foi uma grande honra tê-la como apresentadora dessa conferência web para o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, NHL-ATTC. As palavras que serão gravadas a seguir são uma tradução literal feita por mim, usando o melhor possível da minha capacidade, das palavras usadas pela apresentadora Ana Nelson durante essa conferência ao vivo. E ela segue. Muito bem, muito obrigada, Maxine, especialmente pelas calorosas boas-vindas. Meu nome é Ana Nelson e estou muito honrada por estar aqui hoje. Falaremos sobre uma teoria crítica do trauma e as maneiras pelas quais podemos integrar isso ao nosso trabalho de prevenção e tratamento do uso de substâncias. E eu gostaria de começar com o espírito de descolonizar o nosso trabalho. É importante começar com o reconhecimento de terra. Hoje, tenho a honra de apresentar daqui do Novo México, e o reconhecimento de terra é uma declaração formal que reconhece e respeita os povos indígenas das primeiras nações como os guardiões e administradores tradicionais desta terra, e sua relação duradoura que existe entre os indígenas, povos e seus territórios tradicionais. Portanto, aqui em Albuquerque, no Novo México, eu gostaria de honrar e apresentar minha gratidão às 23 tribos e pueblos do Novo México, onde moro e trabalho. Estou muito emocionada com a oportunidade de apresentar essas informações como uma hóspede nessas terras. Reconhecimento de terra é um pequeno ato no processo contínuo de trabalhar para estar em um bom relacionamento com as pessoas desta terra, os guardiãos desta terra e com a própria terra. Eu gostaria de compartilhar como uma mulher multiétnica, com herança portuguesa, também criando um filho birracial que se identifica como afro-americano, minha posicionalidade. Essas são conversas diárias que temos na minha mesa de jantar e, portanto, trazê-las a todos vocês hoje foi muito importante
E estou fazendo isso também em memória da minha mãe, que faleceu por dependência de opioides. De modo que essa é a posicionalidade da qual eu venho discutir essas informações. Então, eu tenho muitas aspirações para esta conversa que vamos ter hoje. E eu realmente gostaria que fosse uma conversa. Vejo algumas pessoas aqui no chat que são de Albuquerque, então sejam bem-vindos todos os parceiros aqui de Albuquerque. Hoje o que eu espero, durante o nosso breve período de tempo juntos, é expandir nossa compreensão do que se tornou conhecido como tratamento de uso de substâncias informado pelo trauma. De modo que esperamos levar isso para o próximo nível, através de uma lente culturalmente sustentável. E também propor uma mudança de paradigma ou abordagens de trauma crítico culturalmente sustentáveis para o tratamento e a prevenção de abuso de substâncias. Nós também exploraremos uma abordagem para o tratamento culturalmente sustentável do uso de substâncias, fundamentada na teoria de trauma crítico. E, finalmente, introduziremos apenas algumas estratégias ou abordagens de tratamento de substâncias baseados nessa teoria crítica do trauma. Examinaremos a ideia de um aliado crítico, que é tão importante e tão vital neste trabalho. E, finalmente, as estratégias radicais de autocuidado, que serão discutidas no segundo webinar. Se você puder participar, também está sendo gravado. Portanto, isso tudo tem sido uma grande paixão na minha vida. Acho que Maxine mencionou que esse é o meu 26º ano no campo do serviço social e eu fiquei profundamente enraizada e conectada ao trabalho de tratamento e prevenção ao uso de substâncias no início da minha carreira. E o que ficou realmente evidente para mim nesse trabalho é o que a pesquisa está nos dizendo. É que a prática informada sobre o trauma é vista como uma nova fronteira. Mas o que ainda não entendemos bem é a sua correlação com os tipos de opressão. E, portanto, sabemos que existe uma correlação entre exposição ao trauma, e você vai me ouvir usar esse termo com bastante frequência, versus vitimização. E quanto ao uso de substâncias, gostaria de mencionar que quando digo uso de substâncias proibidas, também incluo o uso do álcool nessa terminologia. Mas então, voltando, as pesquisas nos dizem que há uma forte correlação entre a exposição ao trauma e ao risco de uso de substâncias com a finalidade de se automedicar. Mas o que não é bem entendido ainda são aqueles pontos de traumas cumulativos, culturais e coletivos nas comunidades de indivíduos Latinx. E isso inclui, obviamente, traumas relacionados à imigração e à aculturação. E isso é realmente importante para o corpo emergente de conhecimento, no qual estamos começando a entender agora, que inclui as microagressões, que são um tipo de opressão, racismo em si, sexismo, homofobia, estão todos correlacionados com o risco de trauma emocional. E, de fato, produzem as mesmas necessidades fisiológicas e de saúde mental que outros tipos de trauma psicológico. E, finalmente, resiliência e resistência culturalmente enraizadas são muito vitais no processo de cura e recuperação. Então, eu mencionei minha posicionalidade, e uma das partes da minha posicionalidade que é tão crítica é que eu acredito que exista uma oportunidade de cura para o uso de substâncias e frequentemente não falamos sobre esse processo de cura. E é isso que centralizará a nossa conversa hoje. Pois bem, além do uso de substâncias entre as comunidades Latinx, isso está intimamente relacionado à presença do transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, e tentar gerenciar os sintomas do TEPT. E, curiosamente, nesse estudo,
estava fortemente correlacionado com sintomas de hiperexcitação, ou seja, hipervigilância, uma sensação de irritabilidade e respostas de sobressalto exageradas. E também o uso de álcool associado à esquiva e a necessidade de anestesiar os sintomas. Depressão, ansiedade generalizada, viver de salário a salário para poder pagar as contas, o que imagino que muitos de nós podemos nos identificar. Estresse relacionado à aculturação, discriminação, conflito familiar e um baixo senso de identidade ou pertencimento étnico. São fatores psicossociais que se correlacionam significativamente com o uso de substâncias. Além disso, temos estresse migratório, que falaremos especificamente sobre exposição ao trauma e morar em comunidades com altas taxas de criminalidade, o que são fatores psicossociais que também evidenciaram o aumento do risco de co-ocorrência de teste e uso de álcool e substâncias. O que está emergindo fortemente no nível da comunidade é um sentimento de orgulho étnico e um senso de identidade, bem como esse nosso senso de pertencimento, de pertencer às nossas comunidades, em nossas famílias, como fatores de proteção. Agora, essa é uma definição um pouco longa, e peço desculpas por isso, mas na minha jornada de tentar melhor entender esses tipos de trauma que são muito estudados, não são muito estudados, ou seja, em nosso trabalho, em tratamento, não são muito abordados, teoricamente. Então, eu desenvolvi uma definição de que estou chamando trauma baseado em opressão. Portanto, trauma baseado em opressão é a exposição ou a experiências vividas de formas de opressão que são mediadas pessoalmente, formas institucionais e estruturais de opressão, e essa definição vem da doutora Camara Jones. Isso é feito simbolicamente, ou emocionalmente, verbalmente, fisicamente, sexualmente ou economicamente ao longo da vida. A exposição aos traumas baseados em opressão inclui, mas não se limita ao linguismo, ou seja, não poder falar as nossas primeiras línguas, racismo, sexismo, classismo, homofobia, transfobia, xenofobia, que estamos vendo um aumento acentuado nesses anos anteriores, islamofobia, colonialismo, trauma político, histórico e intergeneracional e atos de opressão por causa do status de imigração, ou status de refugiado, ou de ser um ex-encarcerado. Então, continuando, esta é a lente pela qual eu estou percebendo uma abordagem informada sobre o trauma ou culturalmente sustentada. Portanto, para os tipos de traumas baseados na opressão, que acabei de ler da literatura, há algumas citações muito poderosas para nos ajudar a distinguir entre tipos diferentes de trauma. E aí vocês podem ver o trauma individual, que é visto como um impacto na psique que rompe as defesas de alguém tão repentinamente e com uma força tão brutal que os mecanismos de enfrentamento de alguém são inúteis. E eu apenas achei que essa é uma descrição muito comovente de experiências traumáticas no nível individual. E em seguida temos aí o trauma coletivo, que é um impacto no tecido básico da vida social, que danifica os nossos laços que nos ligam uns aos outros, para que os outros se vinculem e prejudiquem o sentido predominante de comunidade. Isso também foi muito emocionante para eu pensar sobre a resiliência
que extraímos do nosso pertencimento e senso de comunidade. O trauma cumulativo são aquelas múltiplas exposições a eventos traumáticos ao longo do tempo, em que a pessoa impactada experimenta altos graus de estresse associados a esses traumas. E, finalmente, trauma cultural. Considero que a cultura é uma fonte de resiliência e resistência. Eu queria entender que trauma cultural, como foi definido na literatura, são eventos invasivos e avassaladores que, acredita-se, enfraquecem vários aspectos-chave de uma cultura. Nós confiamos na cultura para a cura, para a resiliência e resistência. Então, eu achei que essa definição era bastante impactante. Isso nos leva, então, à primeira pergunta de enquete que foi feita durante a conferência ao vivo. O que é o paradoxo Latinx? Para essa resposta, 5% dos participantes disseram que era um fenômeno epidemiológico. 8% disseram que estava relacionado a resultados de saúde mental para os latinos, que são imigrantes, e, finalmente, se conectam com fortes laços familiares e comunitários. Mas a maioria dos participantes selecionou todos os itens acima, o que era verdadeiro. Então, isso é um conceito epidemiológico e é muito relevante em termos de como entendemos nossa saúde e bem-estar. Especialmente para aqueles que recentemente imigraram para os Estados Unidos, o que é importante saber sobre isso, e eu acredito fortemente relacionado ao trauma baseado na opressão, é que, em uma geração, nossas famílias emigradas recentemente têm os mesmos resultados ruins de saúde que as pessoas aqui nos Estados Unidos, particularmente as comunidades das pessoas de cor. E isso nos ensina muito sobre as maneiras pelas quais precisamos promover a saúde, a resiliência e a cura. Então, dessa maneira, eu trago aqui nesse slide uma proposta de que todos nós aqui hoje tenhamos uma estrutura básica ou uma terminologia comum. Então, eu queria falar especificamente sobre trauma relacionado à migração. À medida que nós servimos aos imigrantes, é realmente crítico, especialmente para aqueles de nós que somos novos no campo, lembrarmos de entender os status ou os pontos de identidade que o nosso pessoal que estão imigrando para cá estão se identificando. Para os que se identifiquem como refugiados ou como requerentes solicitantes de asilo, os jovens que são pessoas desacompanhadas ou que estão sendo traficadas, ou pessoas que fogem da violência, perseguição, catástrofes ambientais e econômicas, e assim, com toda a segurança e abertura, criar espaços para que as pessoas se identifiquem, o que nos ajuda a entender que tipos de traumas eles poderiam ter sido expostos. Infelizmente, são tipos comuns de trauma para imigrante durante e depois que chegam. E é claro, não posso esquecer de mencionar, isso vem em suas viagens e depois de chegar aqui nos Estados Unidos, os abusos de direitos humanos, violência física, violência sexual, ordenação de encarceramento em seu país de origem ou aqui nos Estados Unidos, separação de famílias, racismo, opressão religiosa e xenofobia, doenças graves, fome, falta de acesso a cuidados médicos. Isso é algo que vimos aqui no Novo México, onde as famílias a quem estávamos respondendo estavam lidando com uma variedade de estressores, exposição ao trauma e também lidando simultaneamente com a fome e a necessidade de acessos a cuidados médicos básicos, problemas de saúde mental de início rápido e súbito, experiências de quase morte durante a migração e, finalmente, testemunhando a morte de alguém querido.
Então, mais uma vez, os fatores que afetam o trauma relacionado à migração são as histórias, a história de indivíduos sem trauma migratório, privação crônica, pobreza, realocação e estresse crônico, tipos de abuso físico e sexual, incluindo tortura, perda de propriedade e bens, aprendizado de novos idiomas e costumes, exposição à guerra, violência política e genocídio, separação forçada de famílias e a morte de pais ou responsáveis. Tudo isso me leva a trazer também para o nosso diálogo esse conceito de luto complicado ou prolongado e luto não reconhecido, o que muitas vezes também não se é discutido. E na literatura, isso também se encontra relacionado ao uso de substâncias ou ao risco do uso de substâncias como uma forma de automedicação. De modo que o luto complicado envolve sentimentos não resolvidos de forma prolongada, sensação de sentimento oprimido, sintomas de angústia traumática, comportamento desadaptativo e descrença persistente sobre a perda. Luto não reconhecido ocorre quando a perda não recebe apoio social normal e, portanto, não é amplamente reconhecida e não pode ser vivida e sofrida de uma maneira que honre a tradição ou que receba qualquer honra. Portanto, o luto complicado relacionado à migração pode incluir a perda de nossas identidades culturais, de redes de apoio social e gerar um aumento significativo em um senso de isolamento que pode ser muito profundo. E perder os entes queridos durante ou por causa da migração, separação familiar, falta de sanções sociais para viver o luto adequadamente e depois barreiras para práticas tradicionais de luto e práticas de cura. E isso nos leva à segunda pergunta de enquete, que é: quantos de nós sabem o que o termo glossing étnico ou generalização étnica significa? Estou curiosa para saber quantos de nós entendem esse termo. E na conferência ao vivo, muitos responderam que você sabia que esse é um termo relativamente novo. E cerca de 66%, então, disseram que nunca ouviram falar do termo. 31% disseram que têm familiaridade com o termo e apenas 3% afirmaram que se sentem confiantes e sabem o significado desse termo generalização étnica ou glossing étnico. Então, quando pensamos na identidade Latinx, que é muito diversa e rica, é realmente importante no desenvolvimento desse modelo de abordagens críticas do trauma, entender que queremos estar atentos, mesmo dentro de nossas próprias comunidades, desse termo etnia, que é ignorar a variabilidade potencialmente ampla de fatores que impactam o comportamento em qualquer grupo étnico. Então, esse termo etnia generalizada faria isso. Partes que eu já vi pessoalmente, também vou compartilhar uma história em que eu participei dessa generalização ética, e lugares em que podemos observar isso, inclui percepções de profissionais de ajuda. Por exemplo, podemos fazer suposições sobre a minha família e a cura do uso de substâncias. E essa foi especificamente a área que me vem à mente quando eu estava trabalhando com pessoas afetadas pelo uso de substâncias. Eu estava trabalhando com um jovem que estava pronto para ser libertado do encarceramento, supondo que ele tinha família para ir para casa, e isso era fonte de grandes verdadeiros sofrimentos para ele, e que ele pôde compartilhar comigo nesse diálogo,
Fiz uma pergunta a ele. Você sabe quem da sua família será capaz de oferecer apoio quando você voltar à comunidade? E ele se sentiu muito ofendido por ambas, tanto a pergunta como pela minha suposição. Então, eu queria compartilhar isso como algo que eu aprendi bem enquanto eu praticava no campo. Além disso, os papéis tradicionais de identidade de gênero, de modo que machismo e marianismo, você conhece talvez as notificações positivas, quanto também as suas notificações colonizadas, fazendo suposições em torno do que podem ser prejudiciais à cura de uma pessoa, afiliação religiosa, status de relacionamento, status de paternidade, que também são uma fonte de sofrimento para aqueles que não podem ou não são pais, crença no orgulho étnico para algumas pessoas, especialmente aquelas que são retiradas da comunidade desde o início, e não é uma área em que as pessoas geralmente sentem-se confiantes, e assim pode ser em algum momento para que eles explorem seu senso de identidade e orgulho étnicos, e finalmente a capacidade de falar o idioma do seu país ou a sua primeira língua. Alguém fez uma pergunta sobre o marianismo, então eu vou esclarecer que o marianismo é um complemento à crença tradicional do machismo, e por isso seria a forma mais feminina de expressão do papel na família. É importante observar sobre o marianismo que existem formas colonizadas pelas quais o marianismo e o machismo foram aplicadas. E eu estou falando mais especificamente da tradição com o marianismo, onde há um desequilíbrio criado entre os papéis dentro de uma família, e aqueles que atribuem o papel do marianismo são muitas vezes responsáveis pelo crescimento e o bem-estar espiritual e educacional de seus filhos e dos membros da família. E também tem um papel de cuidadora e acolhedora. Machismo, e pode estar ligado a isso, e eu estou tentando tornar isso tão descentralizado da questão de gêneros o quanto possível, porque na sua forma mais tradicional existe um equilíbrio criado para que o machismo, que é conhecido e tipicamente associado aos valores de proteção e de ser um provedor, para que haja um equilíbrio saudável em um relacionamento, mesmo nos relacionamentos do mesmo sexo, para que isso crie uma sensação de bem-estar familiar. Então, esse é o meu entendimento sobre o marianismo e pode existir, claro, outras interpretações disso. Eu compartilhei machismo e marianismo em uma conferência aqui no Novo México, que participei recentemente, e houve um participante que expressou experiências de opressão associadas a esse termo. E, portanto, eu sempre quero apoiar e elevar as pessoas que tiveram experiências opressivas com essas identidades e lembrar novamente que elas podem ser colonizadas. Porém, na sua forma mais tradicional, esses termos pretendem alcançar um equilíbrio no relacionamento. Então, eu agradeço a oportunidade de responder a essa pergunta. E isso é parte do que eu estava compartilhando com o Dr. Mancini, Maxine e Ruth, quando eu tive a oportunidade de apresentar esse conteúdo. Essa é uma parte educativa do que eu vou falar agora, e peço desculpas porque vocês verão agora a professora em mim. Então, isso é apenas para nos dar uma base de onde esse pensamento vem. Então, vamos lá. Em jurisprudência, no estudo do direito, surgiu essa teoria chamada teoria crítica da raça. E ela tem cerca de 30 anos e é realmente impactante nas maneiras pelas quais analisa a sociedade cultural dominante como um todo e como as comunidades são marginalizadas. E a teoria crítica da raça tem alguns princípios-chave, cujo primeiro princípio é a intercentricidade da raça e do racismo com outras formas de opressão nos Estados Unidos. De modo que, a qualquer momento, seja na teoria crítica da raça, existe um reconhecimento radical
de que raça e racismo são incontestáveis e existem absolutamente dentro da cultura dominante. Portanto, é importante saber que isso é uma espécie de abordagem radical às coisas. A centralidade do conhecimento experiencial é algo que também gosto muito na teoria crítica da raça. A centralidade do conhecimento experiencial significa que, através da nossa experiência vivida e do nosso conhecimento que provém de nossos modos de ser, de nossas tradições, esses pontos de conhecimento são validados. E por mais valioso que seja um estudo empírico, e portanto esse princípio da teoria crítica da raça permite estender as experiências das pessoas não apenas a partir de suas experiências vividas, mas também analisa os fenômenos sociais a partir de um contexto histórico e cultural. E nos ajuda a vê-lo mais amplamente do que talvez uma visão mais restrita do que é considerado conhecimento. E esse próximo, eu também gosto muito desse princípio da história revisionista desafiadora. O que significa que começamos a questionar o que é a narrativa dominante sobre as coisas que ocorreram historicamente e como as coisas ocorrem atualmente. Há também a análise crítica do liberalismo e os estudiosos da teoria crítica da raça. O que eles acreditam é que o liberalismo não é suficiente para mudar a dinâmica opressiva que existe nos Estados Unidos. Finalmente, e realmente importante para mim, é o compromisso com a justiça social. E foi isso que me inspirou para esse diálogo com vocês hoje. Isso nos leva a entender a teoria crítica do trauma que estou propondo e que espero evidenciar a partir do que estou estudando atualmente no Novo México. A teoria crítica do trauma, especificamente, é uma microteoria socialmente justa, antiopressiva, que analisa sintomas de saúde mental, abordagens de prevenção e tratamento, e também políticas e práticas organizacionais e institucionais através das lentes da humildade cultural, e vamos estar falando bastante sobre isso, e interseccionalidade, o que é a ideia de que não abordamos as coisas a partir de uma identidade singular. Temos vários pontos de identidade que criam o nosso senso de quem somos e como vemos o mundo. E isso é interseccionalidade. Essencialmente, o que a teoria crítica do trauma faz é reconhecer radicalmente a barreira estrutural e institucional centrada na opressão à saúde mental aqui nos Estados Unidos. Reconhece que o trauma baseado na opressão está sempre presente e também está correlacionado com o risco de uso de substâncias. Mas eu acho igualmente importante a ideia da centralidade do conhecimento experiencial, pois isso evidencia que enquanto essas outras coisas estão ocorrendo, também experienciamos o que é chamado de crescimento pós-traumático, resiliência, resistência e cura diante da opressão. Então, isso não se trata apenas de você saber que existem esses fatores de risco. De fato, se eu pudesse dizer uma coisa, espero que todos possamos terminar esse diálogo com a crença e inspiração em todos esses pontos de cura e resiliência que temos, ao invés de olharmos apenas para o risco, por causa da prevalência de trauma baseado na opressão e seu impacto nos resultados de saúde mental para as famílias e comunidades Latinx. O que eu estou afirmando aqui é que a teoria crítica do trauma é socialmente apenas uma adição às teorias da saúde mental, e isso estaremos discutindo com mais profundidade nessa apresentação.
Estamos construindo conhecimento com base em conhecimento anterior. Então, eu comecei a estudar algumas abordagens informadas sobre trauma no início dos anos 2000. E estudando e aplicando essas abordagens informadas sobre trauma, eu tive a honra de poder fazer isso em um nível sistêmico mais amplo através do Departamento de Saúde do Novo México. Mas eu o fiz provavelmente com maior impacto no nível da comunidade quando eu estava servindo famílias impactadas pelo uso de substâncias, encarceramento e envolvimento nos sistemas sociais. Por exemplo, envolvimento nos serviços de proteção à criança. E a maneira como o cuidado informado ao trauma é descrito, especialmente pela SEMSA, é que é um programa, organização ou um sistema que percebe o amplo impacto do trauma e também entende os possíveis caminhos para a recuperação. Eu também tirei uma definição adicional de cuidado informado sobre o trauma, que analisa o entendimento de como a exposição ao trauma afeta o desenvolvimento neurológico, biológico, psicológico e social. Em seguida, eu só queria que vocês soubessem que essa é provavelmente uma revisão para muitos de vocês. Mas eu apenas estou rapidamente compartilhando essa ideia de trauma específico versus, ou seja, trauma psicológico versus o que é esse cuidado informado sobre o trauma. E muitos de vocês provavelmente são especialistas no fato de que o trauma específico, o trauma psicológico, é realmente aquelas abordagens projetadas para abordar a exposição ao trauma e as consequências do trauma nos indivíduos. Existem alguns princípios importantes que normalmente acontecem em serviços específicos para tratamento de trauma psicológico, que demonstram respeito e que realmente elevam o valor da pessoa que está sendo atendida, garantindo que eles sejam bem informados, conectados aos recursos e que há uma sensação de esperança em termos de recuperação, resiliência e cura. Já o cuidado informado ao trauma é diferente do tratar do trauma psicológico especificamente. Essa ideia do cuidado informado ao trauma é a ideia que não aplicamos isso apenas a um tipo específico de serviços que estamos fornecendo, mas que queremos transformar radicalmente as organizações em que fazemos esse trabalho no nível de políticas e no nível programático também. Os sistemas de cuidado informado sobre trauma referem-se aos programas, serviços e organizações baseadas no entendimento de vulnerabilidades ou gatilhos ou desencadeadores de trauma em sobreviventes e que acontecem em todos os níveis de uma organização. Portanto, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, nos fornece esse gráfico que ajuda a explicar os 6 princípios orientadores para uma abordagem informada sobre o trauma, que servem como um guia. E entre eles, há então a segurança, ser digno de confiança e transparência, apoio e colaboração entre colegas e pares, colaboração e mutualidade, empoderamento, voz e escolha. E eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui, porque do meu posicionamento, a palavra empoderamento é, da minha perspectiva, uma palavra desafiadora, porque isso pressupõe que temos poder sobre e que alguém precisa estar imbuído de poder. E o que eu preferiria sugerir é uma maneira alternativa de analisar isso, e vou compartilhar isso um pouco mais para frente. E temos também questões culturais, históricas e de gênero. Antes de ir para o próximo slide, eu gostaria de responder uma pergunta que apareceu aqui no chat sobre a interseccionalidade. Como você delineia a experiência de trauma
para comunidades de cor Latinx, de indivíduos que se identificam como Latinx brancos? Então, essa é uma pergunta excelente sobre estereótipo étnico, ou a generalização étnica. Então, a intenção é menor sobre estereótipo, com a generalização étnica, e muito mais sobre o próprio senso do que percebemos serem conexões que fazemos com pessoas que percebemos terem uma identidade semelhante à nossa. Então, ao invés de estereotipar, estamos olhando mais através das nossas próprias lentes internas do que fazendo uma ampla suposição sobre uma população diferente da nossa. De modo que a generalização étnica é nosso próprio trabalho interno de garantir que estamos abertos a que indivíduos se identifiquem da maneira que eles gostariam. Então, voltando à pergunta sobre a interseccionalidade, eu diria rapidamente, antes de avançar para o próximo slide, que da experiência de trauma para a comunidade Latinx de cor e da comunidade Anglo-Latinx. Então, há um ponto que quero dizer sobre colorismo ou privilégio da cor da pele, que pode desempenhar um papel que definitivamente não minimiza o impacto da opressão nas populações que se identificam como Latinx, mas que eu diria que é um elemento de colorismo que pode mudar a experiência de um indivíduo, e à medida que nós nos tornamos mais abertos a permitir que indivíduos compartilhem seus pontos de identidade conosco, eles de fato nos ajudarão a descobrir como esses pontos de intersecção se relacionam com os tipos de opressão pelos quais eles foram impactados. Então, para mim, se não houver uma maneira clara de delinear esses aspectos, isso torna difícil permitir que esse diálogo aconteça. Continuando, aqui está uma abordagem crítica do trauma e como ela pode ser diferente dos 6 princípios anteriores que apresentei, que foram trazidos pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Aqui vocês podem ver que, repensando esses 6 princípios, queremos começar com segurança. E o que eu proponho é que consideremos que a segurança inclui esses aspectos, como aspecto emocional, a nossa capacidade de sermos nós mesmos, e quem e como queremos nos identificar, também segurança espiritual, cognitiva e física. Desse modo, eu queria que reformulássemos segurança para incluir também esses elementos de identidade cultural. Confiabilidade e transparência são vitais e eu estou vendo o apoio de colegas e pares também como muito valiosos, e há muito mais a ser dito sobre os círculos de apoio, que vêm de comunidades onde nos conectamos com segurança e sentimos que nossas identidades aí são valorizadas e validadas. E em seguida, colaboração e reciprocidade. Eu mencionei como encaro o termo empoderamento e gostaria de considerar reformular isso para a criação de caminhos para o poder. Portanto, para aqueles que têm privilégios, pessoas com educação, por exemplo, que têm empregos em período integral, com estabilidade econômica, temos um senso de poder que podemos compartilhar e criar caminhos, podendo então aproveitar os relacionamentos que temos para beneficiar as pessoas a quem servimos, para incluir voz e escolha, e em seguida, no centro, que se vocês se lembram, estavam no final como princípio número 6, as questões culturais, de gênero e históricas. E gostaria de dizer que elas deveriam ser realmente centralizadas nesse modelo. E tudo o que fazemos deve levar em conta a resiliência e a resistência culturais e outras identidades, bem como os caminhos para a cura.
Princípios de uma abordagem informada sobre o trauma através de uma lente culturalmente específica. Ao preparar esse diálogo, me deparei com literatura além do que eu já venho estudando para minha dissertação e fiquei muito honrada em ver que existe um documento e o link é fornecido nas referências e eu recomendo que todos vocês acessem esse artigo em particular, que é incrível e feito por pesquisadores que estão dentro das comunidades, literalmente pesquisadores que constroem a partir das suas próprias experiências vividas, e um deles está aqui no Novo México, por isso sinto muito apreço pelo trabalho coletivo deles. E o que eles foram capazes de nos ajudar a aprender é sobre prevenção da violência, bem-estar cultural e resiliência. Como eles mudam as definições informadas sobre o trauma e nos ajudam a entender que é importante perceber e reconhecer radicalmente a natureza difundida da exposição ao trauma para indivíduos e para a comunidade coletivamente, enquanto honrando a presença de força e resiliência individual e coletiva, de modo que realmente trazemos de volta essa ideia de força e resiliência como parte natural da nossa experiência e existência. E logo, reconhecemos o impacto da exposição ao trauma em indivíduos, comunidades, organizações e sistemas, enquanto ainda provemos crescimento individual e coletivo e cura. O princípio número 3 é realmente sobre responder de uma maneira culturalmente sustentável através da aplicação de conhecimento tradicional e comunitário, e vou definir a sustentabilidade cultural daqui a pouco, sobre maneiras bem-sucedidas de promover segurança, bem-estar e cura. E, por último, resistir à retraumatização, usando de nosso senso de resiliência cultural, ferramentas tradicionais de cura e sabedoria coletiva. Pois bem, esses princípios nos fornecem algumas maneiras adicionais de fazer isso. E o foco nessa abordagem é a necessidade de preservar e honrar os relacionamentos com base na mutualidade e no respeito, o que nos leva novamente àquela questão da generalização étnica. Nosso compromisso contínuo com um profundo entendimento sobre as comunidades com as quais trabalhamos, assim como membros dessas comunidades, como podemos entender melhor e continuar a aprender e crescer, especialmente com os idosos e os jovens de nossas comunidades, e a centralizar essa compreensão cultural em nosso trabalho. E, em seguida, entender as origens do trauma, incluindo a transmissão histórica, coletiva e intergeneracional do trauma, não minimizando a resiliência, a sabedoria e a fortaleza dos sobreviventes. Em seguida, manter a realidade das pessoas e famílias que servimos como centrais em nosso trabalho. E esse foi particularmente impactante para mim e um bom lembrete sobre o que eu tenho refletido no meu trabalho anterior. É muito importante acreditar que esse trabalho é um esforço coletivo e que nenhuma organização ou nenhum profissional está sozinho neste trabalho. Nem mesmo podemos mudar a prevalência da exposição ao uso de substâncias ou traumas relacionados à opressão ou à violência sós. E acredito no poder da sabedoria coletiva das comunidades, o que foi para mim bastante inspirador. Tocando então de novo nessa terminologia, esse termo crescimento pós-traumático e resiliência me atrai bastante e eu usei muito no meu trabalho esse termo e a resiliência também. Porque eu,
né, que sou uma jovem, mas que há um tempo atrás, alguém se referiu a mim como uma idosa emergente. Bom, então eu fiquei super honrada, pois isso é apenas um bom lembrete de que eu já estou nesse trabalho há um bom tempo. Mas quando eu comecei, muitos anos atrás, quando fui para a faculdade obter meu mestrado em trabalho social, no início dos anos 2000, quando estávamos conversando sobre o trauma, não havia nada sobre uma lente de resiliência e cura cultural. E também, importante, não havia conceito de crescimento e resiliência além de uma exposição traumática, de modo que isso era meio fatalista e bastante perturbador. Então, quando você sai para a comunidade, realmente faz esse trabalho, as pessoas a quem servimos repetidamente nos mostram que isso não é verdade e que a resiliência e a cura estão acontecendo. Então, eu só queria introduzir esse termo. Algumas pesquisas feitas por Tedeschi e Calhoun, e o que eles percebem é que a resiliência é evidentemente um fator protetor. O crescimento pós-traumático é considerado uma manifestação de mudança positiva após uma experiência adversa que altera a vida. É possível que, de fato, aconteça com frequência que as pessoas que tenham sofrido sofrimento interpessoal e crescimento emocional ao mesmo tempo, e a mudança traumática é experiencial. Portanto, é extremamente poderosa. E, finalmente, quando os sobreviventes se sentem confortáveis com esse paradoxo, o crescimento pós-traumático torna-se uma possibilidade. E antes de entrarmos na próxima pergunta de enquete, eu queria comentar sobre o termo sobreviventes. Então, quero dizer que as pessoas que foram expostas a traumas, portanto, eu não quero desencorajar ninguém para que o termo sobrevivente realmente ressoe para eles, mas também quero apenas sugerir que as pessoas têm fortalezas e experiências vividas, e trauma é uma experiência vivida. E digo isso para que isso nos ajude a continuar a pensar de maneira diferente, nessa maneira como abordamos as famílias e as pessoas a quem servimos. Então, de volta à pergunta de enquete número 3, qual das alternativas a seguir é considerada uma fonte culturalmente sustentável de crescimento pós-traumático e resiliência na comunidade Latinx? E aí, como resultados, na conferência ao vivo, 4% disseram que ter uma educação universitária, que é globalmente considerada uma fonte de resiliência, além de morar em um bairro com alto status socioeconômico, mas especificamente para as comunidades Latinx, que têm um senso de propósito e a capacidade de fazer diferença na vida de outras pessoas, é absolutamente um ponto culturalmente sustentável de crescimento e resiliência pós-traumática. E então, 94% de vocês, das pessoas que responderam, ressoaram com isso. Novamente, isso se baseia em uma revisão bibliográfica bastante robusta sobre o que é o conhecimento de um ponto de vista de crescimento e resiliência pós-traumática. Do ponto de vista cultural, um sentimento de pertença, um sentimento de pertencimento e fortes conexões familiares, um senso positivo de identidade étnica, muito importante, conexões com os idosos, e com isso quero dizer também contribuindo para o bem-estar dos idosos, enquanto aprendemos com os idosos em termos de tradições, modos de vida, bem como suas experiências vividas ao lidar com o sofrimento e como eles fizeram isso de uma maneira resiliente, um senso de espiritualidade, um senso de coletivismo e comunidade, um senso de propósito, e isso é algo meio que provém do meu trabalho com os jovens,
pois é tão importante fornecermos caminhos significativos para o trabalho de impacto nas comunidades, e que isso significa que para os jovens que podem ter sido vistos através das lentes do risco, eles podem ter risco para o uso de substâncias ou risco de evasão escolar ou desistência, mas ao adotar uma maneira diferente de encarar isso, podemos vê-los como valiosos membros contribuintes da comunidade. E quando oferecemos caminhos significativos para que eles possam realmente influenciar positivamente e se envolver com a comunidade que é vista como protetora. E, finalmente, a voz da resistência e a capacidade de contribuir. E aqui vemos novamente estratégias de resiliência culturalmente sustentáveis que pode estar emergindo mais na conversa ou na literatura, mas sinto que há muito mais que poderíamos fazer em termos de falar de uma perspectiva culturalmente sustentável, de modo que a aculturação, que é uma tarefa delicada, porque a aculturação também pode ser incrivelmente negativa, mas há aspectos do desenvolvimento de habilidades que são necessários para prosperar. E falemos sobre isso em um momento com tipos de capital cultural. Mas a ideia é que podemos adquirir as habilidades necessárias para prosperar em um ambiente com várias culturas. Há também um belo conceito de navegação nas fronteiras, onde há essa oportunidade de prosperar também em um ambiente em constante mudança. E em seguida, na comunicação cultural entre culturas e dentro de culturas. Essa ideia de que podemos acessar habilidades para comunicar e entender efetivamente outras pessoas de diferentes identidades culturais, um senso de trabalho em equipe e, finalmente, uma autoexpressão criativa. Então, muito do trabalho que eu faço agora na comunidade está centrado em uma abordagem chamada Photovoice, ou fotovoz, que é uma oportunidade para as pessoas tirarem fotos simbólicas e muito importante para elas e oferecê-las a oportunidade de compartilhar o significado desses símbolos por meio de imagens, mas também compartilhar o que isso significa diretamente para elas. E isso tem sido uma maneira bastante efetiva de envolver as pessoas, especialmente os jovens, de uma maneira mais criativa. Ok. Aí vocês podem ver mais características centrais da resiliência. Eu, por exemplo, adoro o humor como uma oportunidade de resiliência, um alto senso de autoestima, senso de autoeficácia ou a crença de que você pode realizar algo que põe em sua mente. Essa crença eu acho que é realmente crítica e é algo que, como profissionais ou pessoas que oferecemos tratamento, queremos inspirar. A crença de que a cura pode ocorrer e que todos têm dentro deles a capacidade natural de se curar e se recuperar. E isso nos leva a mencionar esse termo de culturalmente sustentável. E a melhor maneira de descrever abordagens culturalmente sustentáveis é que essas são nossas abordagens quando abordamos o uso de substâncias que honram a resiliência cultural, que reconhecem os sistemas e as instituições como formas de opressão e que contribuem para o uso de substâncias, e, finalmente, que procuramos promover a coesão cultural, a justiça social e a equidade como parte da cura dos transtornos por uso de substâncias. Isso significa necessariamente que quando ocorrem pontos de opressão, temos a oportunidade de desafiar esses pontos de opressão. Então, há um tipo de um trabalho de advocacia ou defesa naturalmente incorporado nessa ideia de abordagens culturalmente sustentáveis.
E isso definitivamente nos afasta da ideia de competência cultural. Eu sempre falo com meus alunos sobre quando a competência cultural surgiu. O termo realmente me frustrou um pouco, porque eu senti que havia uma sensação de que isso é uma ideia que você alcançou, que você havia obtido e alcançado. Então, havia essa noção de que você poderia obter competência cultural e isso seria o fim do seu aprendizado. E realmente só podemos ser plenamente culturalmente competentes dentro das nossas próprias experiências vividas. Mas ao longo dos anos foi ficando claro para mim que a competência cultural é de fato importante e eu gostaria de compartilhar com meus alunos como não ser abertamente ofensivo. E começamos com isso a construir a partir disso, passando de culturalmente competente para culturalmente responsivo. E em seguida ouvimos bastante esse termo na comunidade, que é culturalmente relevante. E eu acho que é um passo importante dizer que quero fornecer os serviços que realmente valorizam e validam os seus pontos de identidade e seus pontos de resiliência através das lentes que são importantes para você. Porém, a sustentabilidade cultural nos leva um passo adiante, onde, na verdade, olhamos o que precisa ser transformado para que as comunidades se recuperem e as pessoas também se recuperem. E eu espero que todos vocês possam participar do segundo webinar, onde nos aprofundaremos em algo realmente pragmático. E hoje estamos falando muito sobre conceitos, mas o próximo webinar, a próxima sequência dessa conferência, falaremos e enfocaremos sobre estratégias práticas e abordagens. E uma delas é a autorreflexividade crítica. Portanto, quando abordamos algo a partir de uma base em trauma crítico ou de uma maneira culturalmente sustentável, queremos começar com a autorreflexividade crítica. É vital também a nossa necessidade de nos comprometermos com o autocuidado radical, o que eu exploro mais fortemente na segunda parte dessa conferência. A ideia de um aliado crítico e de autocuidado radical também é muito importante, e isso significa com as comunidades, com nossos colegas e outras pessoas. E, finalmente, uma abordagem culturalmente humilde e sustentável para o tratamento do uso de substâncias, tendo a cultura como central. Quando eu aprendi esses termos apresentados aqui, eu senti como se isso fosse algo revolucionário, pois eu sempre me perguntei ou fiquei curiosa sobre as experiências vividas. E para mim era importante compartilhar isso com todos vocês. E existe uma maneira diferente de nomear e identificar o capital cultural. Portanto, existe uma espécie de conceito dominante de capital cultural, vinculado especificamente à educação. E geralmente trata de coisas como os recursos financeiros para poder ir a museus e, às vezes, a exposição a diferentes tipos de música, como música clássica, ou como você teve esses tipos de recursos na comunidade. É muito mais do que poderia ser visto em termos de capital cultural, em Terry Yosso, em 2005. Então, ela é uma outra estudiosa da teoria crítica da raça e escreveu um artigo chamado A Cultura de Quem Tem Capital. E o que ela compartilhou conosco são esses 6 tipos de capital cultural, que incluem capital aspiracional, ou seja, essa capacidade de manter suas esperanças e sonhos diante de você, mesmo passando por adversidades realmente difíceis, de modo que você se apega a essas esperanças e sonhos, e esse é um sentimento de luta e da emoção que se refere ao processo de cura. Capital familiar é a ideia que o conhecimento cultural nutrido entre a família e os parentes carregam um senso de memória histórica, coletiva e intuição cultural. Portanto, isso não é só sobre
se você tem alguém da sua família que pode te ajudar quando você necessita. Isso é muito mais do que isso. Isso realmente significa sermos capazes de ter um senso de história coletiva e lembrar como as coisas eram no passado e como as coisas podem ser no futuro, bem como um senso de intuição cultural. O capital social é bastante conhecido, e isso é de fato a capacidade de acessar apoio concreto e emocional. Mas então entramos no capital de navegação, como educadores e como profissionais de saúde mental. Esses são dois sistemas que não foram projetados para ou pelas comunidades de cor necessariamente, de modo que a ideia do capital de navegação é que nós possamos ter habilidades para navegar através dessas instituições que não foram criadas para ou por nossas comunidades. Capital de resistência é outro dos meus favoritos, e isso é sobre as habilidades e conhecimentos promovidos através do que pode ser visto como comportamento de oposição, mas é realmente você falar sobre a sua verdade, com poder, e dizer que você sabe que tem essa sabedoria herdada dentro de si, de saber que algo é injusto ou tratado com desigualdade. E, é claro, o capital linguístico, essas habilidades advindas da fala em mais de um idioma. Na verdade, sabe-se que as pessoas que têm 2 ou vários idiomas, ou que podem falar vários idiomas, na verdade, os cérebros têm padrões diferentes e há um senso aprimorado de resolução de problemas e também uma perspectiva ampliada, uma perspectiva diversificada do mundo, de modo que o capital linguístico é uma grande parte disso. E, finalmente, praticando a humildade cultural consistentemente, isso também vem de nossos parceiros em saúde pública, e foi um conceito introduzido no final da década de 90 e no início dos anos 2000, e apenas quero compartilhar com vocês que eu acho essa uma maneira muito poderosa de mudar o paradigma de entender o nosso trabalho. Portanto, se praticarmos humildade cultural, o que isso significa é que estamos comprometidos com o aprendizado ao longo da vida e com a autorreflexão crítica, que significa que criaríamos uma prática regular, se não diária, pelo menos regularmente, em que fazemos perguntas do tipo: o que eu fiz que pode contribuir para a equidade e a justiça social? Como posso agir melhor como um aliado crítico? Esses são alguns fatores críticos de autorreflexão. Se você quiser uma maneira de fazer isso profissionalmente, é se esforçar para melhorar continuamente abordagens de tratamento culturalmente sustentáveis e certificar-nos de que estamos incorporando o contexto social, histórico e econômico ao processo de avaliação que usamos em nosso trabalho diário e, em seguida, também que procuremos feedback e orientação daqueles com experiência vivida. Isso significa, muitas vezes, alcançar os mais velhos ou as pessoas que estão neste trabalho há muito mais tempo. O segundo princípio-chave da humildade cultural é realmente reconhecer e desafiar desequilíbrios de poder. E isso é entender e reconhecer nossos próprios pontos de privilégio e falta de privilégio, e nossos pontos de preconceitos implícitos, e preconceitos também podem ser positivos. Então você sabe que é realmente sobre examinar as maneiras pelas quais percebemos o mundo e a expansão dessas percepções para incluir vários pontos de identidade e outros aspectos. Aceitar toda a responsabilidade pelo impacto negativo
E então, muito do trabalho que faço na comunidade é do ponto de vista da antiopressão. E é uma ótima ferramenta que falaremos no webinar 2 sobre isso, chamado Intenção versus Impacto. E é uma maneira de navegar por conversas difíceis. Reconhecer e desafiar os desequilíbrios de poder no nível profissional, está realmente examinando a partir de uma lente crítica como nos envolvemos, quais ferramentas de avaliação estamos usando, nossas abordagens de tratamento e o quanto estamos sendo capazes de evocar esses pontos de resiliência e esses pontos de cura. Ele também fala sobre esse aspecto de ser um aliado crítico para os clientes e também para colegas, quando apropriado. E o princípio-chave final da humildade cultural é responsabilizar sistemas e instituições. E para alguns de nós, no nosso trabalho, é muito importante reconhecermos nossos próprios pontos de vulnerabilidade. Para alguns de nós, não é possível fazer isso com segurança dentro das instituições. Entretanto, às vezes, isso é possível. E se você estiver em posição de tomar decisões, existem maneiras surpreendentes de cada um de nós tomarmos uma posição e responsabilizarmos sistemas e instituições por suas práticas opressivas. Então, no nível pessoal, isso exige que nos comprometamos radicalmente com a justiça e a ação social, e no nível profissional, alavancando pontos pessoais de privilégio e poder através da criação de caminhos para o poder, pensando novamente menos em empoderamento e mais sobre compartilhamento de poder, abrindo caminhos ao poder e depois participando de uma colaboração crítica, ao mesmo tempo que desafiando políticas e práticas opressivas de organização e financiamento. E esse é o slide final, que pergunta, né, e o que vem a seguir? Então, para que vocês saibam, novamente, foi uma honra compartilhar um pouco desse pensamento com todos vocês. E, nesse momento, inicia-se, então, a parte de perguntas e respostas que ocorreu durante a webconferência ao vivo, e eu traduzi também essas perguntas e respostas que ocorreram aqui. Maxine Henry, então, comenta que foi muito importante tudo que foi compartilhado aqui e houve um comentário, né, de agradecimento por homenagear essas informações e um agradecimento pelos parceiros no Texas e a questão de como servir crianças que foram expostas a traumas relacionados à migração, bem como tipos diferentes de trauma. Eu acho que toda a comunidade está realmente tentando se mobilizar e oferecer o máximo de oportunidades de cura possível. Se possível, envolver os pais em qualquer abordagem que você puder ajudar as crianças a lidar com trauma. E aqui estamos falando da questão do trauma de migração e da separação entre famílias. E eu acho que é muito importante porque é uma abordagem da família inteira para a cura. E você sabe que também existe a rede de estresse traumático infantil, em inglês, Child Traumatic Stress Network. E também tem algumas ferramentas positivas que podem ser usadas, especialmente se você é uma organização. Então, eu acho que as perguntas surgiram, mas se você estava mencionando estar na comunidade baseada na fé, portanto, a rede de estresse traumático infantil fornece recurso tanto para profissionais que podem ser licenciados, como também para pessoas da comunidade que fazem esse trabalho, de modo que você possa acessar isso
E temos também uma pergunta e um comentário sobre competência cultural. Quero dizer que no momento inicial em que se falou sobre competência cultural, isso era muito concreto e baseado em módulos. E eu não acho que isso era necessário, mas isso foi absolutamente transformado. Eu seleciono e escolho abordar as coisas a partir de uma perspectiva de humildade cultural, porque diferente da competência cultural, a humildade cultural é ao longo da vida. E você também está adotando profundamente o aspecto da justiça social, da importância de ser humilde e de abordar o trabalho a partir de um lugar de contínuo aprendizado. E esse é o sentimento da humildade cultural. E também falo sobre isso, às vezes, com assistentes sociais mais jovens que estão começando. As palavras têm esse poder. E quando você vê humilde, às vezes as pessoas pensam que isso equivale à humilhação. Mas não. O que isso realmente significa é adotar uma abordagem profissional de ser humilde. E isso significa que estamos constantemente abertos ao aprendizado, ao crescimento e à crítica, analisando a nós mesmos e, portanto, a razão pela qual escolhi selecionar a humildade cultural como minha identidade profissional é por causa desse compromisso radical com a justiça social e a equidade. Kelly comentou, minha família é toda hispânica. Quando falei com eles e seus amigos e comunidade sobre serem chamados de Latinx, eles notaram que não gostavam e pensaram que isso era degradante em relação à cultura e ao idioma espanhol. O espanhol foi projetado para ser masculino e eles acham que deveriam ser chamados de latinos. Alguma experiência com isso, ou pensamentos ou comentários sobre a evolução da linguagem e como estamos meio que algumas comunidades realmente mudando para essa terminologia do Latinx? Então, a Ana Nelson responde, certamente posso compartilhar da minha experiência versus dizer de que sou uma especialista nisso. Uma coisa que eu queria dizer sobre o movimento Latinx, que considero realmente importante, é que muitas línguas têm uma maneira de identificar por gênero. E o que é importante, no entanto, para nossos colegas e membros de comunidade e familiares que não se identificam especificamente com identidade de gênero binária, a oportunidade Latinx permite que eles se sintam incluídos em um senso de comunidade mais amplo. E, portanto, definitivamente para os idosos, na minha abordagem seria respeitar o desejo deles e respeitar isso, quando também posso, ao mesmo tempo, introduzir essa ideia de que o gênero agora não é e nem sempre foi visto como binário. E isso é a minha mentalidade e perspectiva, e talvez outras pessoas tenham algo mais também a acrescentar sobre isso. Maxine responde, sim, essa é uma daquelas conversas que poderia continuar dentro de nosso trabalho, nossas comunidades. Angélica Garcia quer saber se você pode falar mais e expandir sobre o trauma intergeneracional. Então, Ana responde, o trauma intergeracional é um pouco complicado. Então, na verdade, muitas pesquisas médicas mostraram que, na verdade, abrigamos exposição traumática em nossos corpos e a maneira como metabolizamos o trauma, se preferir, é uma espécie de uma metáfora. Existem muitas respostas neurológicas e neurobiológicas que alteram a nossa química. Algumas pessoas acreditam que o tipo de exposição ao trauma pode, de fato, aumentar o risco de certos tipos de doenças. E tenho certeza de que se nem todos vocês conhecem o estudo de experiências adversas na infância, que agora tem mais de 2 décadas de dados com relação à maior prevalência de doenças cardíacas, tipos de câncer e uma série de outras doenças. Portanto, a ideia do trauma intergeracional é uma maneira de entender que quando hospedamos ou carregamos exposição ao trauma dentro de nossos corpos, isso influencia
e afeta nossas próximas gerações. E, portanto, podem incluir coisas como parto prematuro e outros problemas, e há muitos impactos biológicos e fisiológicos que podem ocorrer entre uma geração e outra. E essa é uma perspectiva. Outra perspectiva é que temos um aspecto psicossocial dinâmico, que quando estamos traumatizados, nos comportamos de certa maneira em relação aos nossos filhos e aos outros, então isso é aprendido. Então, não atribuo isso a quando falo de uma trauma intergeneracional. Estou pensando especificamente nos componentes biológicos e fisiológicos que influenciam nossa saúde e bem-estar e que cruzam entre gerações. Ok, próxima pergunta. Sylvie quer saber se você pode elaborar um pouco mais sobre o paradoxo Latinx. Quaisquer exceções ocupacionais ao paradoxo, por exemplo, trabalhadores rurais ou qualquer uma dessas nuances. Na verdade, na minha vida profissional, eu não sou totalmente treinada como assistente social de saúde pública, mas tive muitos anos de experiência como assistente social de saúde pública na comunidade. Portanto, isso é algo sobre o qual me sinto muito apaixonada, porque o argumento preventivo pode ser o argumento principal ao abordarmos pontos de opressão baseados em trauma, e resultados positivos de saúde possivelmente aumentarão ao longo do tempo em nossas comunidades, ao invés de diminuir e declinar, o que é um motivador para mim ao fazer esse trabalho. Mas quero dizer que o que é interessante se analisarmos por tipos de doenças, certamente nas nossas comunidades Latinx existem doenças específicas que influenciam mais dramaticamente nossas comunidades. Uma das quais é diabetes. E então, as exceções são realmente sobre o quão estreitamente mantemos nossos laços culturais e tradicionais, falar a língua de origem, que também é fator de proteção contra riscos à saúde pública. E, portanto, quando pensamos no paradoxo latino ou Latinx, pensamos que falar especificamente nossas línguas de origem, que na verdade é um fator protetor, e eles acreditam que isso é verdade porque mantém nossas conexões com tradições, incluindo saúde e traduções positivas e promotoras de saúde. Então, algo que eu acho um pouco frustrante que você verá na literatura e que é meio ofensivo para mim, ou um termo estranho, é sobre o que eles chamam de o fenômeno do viés do salmão. O que eles querem dizer com isso é que eles afirmam que as pessoas que imigram e têm resultados positivos para a saúde, eles saem dos Estados Unidos. Por isso é difícil saber quais são os resultados futuros para a saúde, de modo que isso distorce os dados. Eu não suponho essa crença e penso em muitas pesquisas, em outras pesquisas. Eu não acredito, então, nessa abordagem. Então, a ideia de mantermos os aspectos positivos desse paradoxo vivos são realmente sobre manter nossas raízes, nossas histórias e nossa herança. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Alessandra Bonel quer saber se o marianismo é específico para as mulheres. Então, em sua definição original, marianismo foi descrito para feminino, ou para pessoas que você conhece que se identificam como mulheres. E machismo era muito uma identidade masculina, e marianismo era, então, uma identidade feminina. Eu abordei isso anteriormente, e o que eu quis dizer é que esses termos estavam e foram colonizados. Então, saiba que esta é a minha opinião, e eu recebo bem discordâncias em torno disso. Pois esses podem ser conceitos opressivos, mas por um tempo, enquanto eu trabalhava na prevenção da violência doméstica, ouvíamos dos membros da comunidade que vinham e se identificavam fortemente com esses diferentes papéis, como sendo responsáveis pelo bem-estar, como, por exemplo, ser responsável pelo bem-estar espiritual de nossos filhos
e outros tipos de bem-estar. Você realmente vê uma forte identidade com cuidado. E esses foram atributos positivos que eles apresentavam, e quando o termo complementar, o machismo, foi discutido, foi considerado opressivo e violento e associado à violência, o que não é o que se entende por algumas perspectivas tradicionais. Portanto, quando digo que algo está colonizado, quero dizer que em sua forma mais pura, isso havia sido criado para gerar equilíbrio, saúde, bem-estar e sustentabilidade, que por um longo período de tempo para as